Perfeito, ó. Já estou com o Excel aqui aberto, tá bom? No meu celular. Eu vou filmar com outro aqui. Poderia filmar a tela, mas fica melhor de vocês verem o que estou fazendo, inclusive com o meu dedo aqui. Tá certo? Então, só algumas informações sobre o Excel que tem no celular. Lá no computador, você tem que clicar lá no cantinho para dar o zoom. Aqui não, aqui você dá o zoom igual faz com o Instagram, igual faz no Facebook, né? O zoom chega até 300%. Então, dificilmente você vai precisar usar esse 300%, né? Mas caso precise dar o zoom, geralmente a gente precisa para fazer esse tipo de trabalho aqui, ó. Para aumentar a largura da coluna. Você aperta aqui na linha A, na coluna A ou na coluna B. O toque desse celular não é dos melhores. E aí eu tenho aqui esses dois tracinhos. Esses dois tracinhos é para aumentar a largura da coluna. Aperte, segure e arrasto. Um pouquinho, às vezes é um pouquinho chatinho você conseguir fazer isso. Mas tá aí, ó. Consegui aumentar a largura só da coluna A. Tá bom? Coluna B, C, enfim. Mesma coisa funciona aqui para os números caso eu precise aumentar a altura da coluna. Mas dificilmente a gente utiliza esse recurso. O que mais você precisa saber sobre o Excel? Essas opções que estão aqui embaixo, uma delas é até fácil de identificar. Por exemplo, essa aqui tem a barrinha amarela embaixo, caso você queira mudar a cor da letra, né? Essa primeira opção aqui, ó, é para que se você quiser exibir as planilhas que você está com elas abertas no momento, tá bom? Como o Excel é um programa que você pode usar diversas planilhas, por exemplo, uma planilha para gastos, uma planilha para entradas, uma planilha para organizar sua agenda, o que, é que você vai fazer, enfim, uma que tem uma tabela de informações, uma tabela de qualquer tipo de conteúdo que você queira organizar, você pode separar elas por meio de planilhas, tá? Planilha 1, planilha 2, planilha 3, e você pode renomear elas dando um clique duplo. Aperto duas vezes, consigo mudar, por exemplo, aqui vai ser, eu vou fazer os gastos, ok? Então nessa planilha, eu vou ter as informações aqui apenas os meus gastos, e aí na outra aqui eu vou colocar, só apertar lá novo, apertar duas vezes. Aqui eu vou colocar renda. Tá. Ok? Na primeira planilha, na primeira célula, cada quadradinho desse, cada retângulo desse aqui é chamado de célula, né? Na primeira célula, como exemplo, eu vou colocar gastos no mês de, um pouco difícil de filmar, gastos, de digitar filmando. Gastos março. Tá? Quando eu clico fora, beleza. Se eu quiser digitar novamente naquela célula que eu já tinha inserido alguma informação, se por acaso, olha só, deixa eu voltar aqui, ó, se eu der um clique lá e digitar alguma coisa, assim, ó, se eu der só um clique e digitar, ele vai apagar o que eu digitei, ó, olha só, tá? Por quê? Porque eu tinha aqui, ó, bom, aqui dá pra voltar, você clica aqui pra voltar e aparece essa setinha aqui em cima. Tá? Então, toda vez que se eu quiser mudar alguma informação que está ali numa célula que eu já digitei, eu tenho duas opções. Ou eu dou um clique duplo, aqui, ó, e digito lá em cima, ou então nessa parte de baixo aqui, que é o campo de exibição de conteúdo que você colocou na planilha, tá? Que é a barra de fórmulas. Tá? Por exemplo, gastos, a primeira letra tem que estar maiúsculo, né? Vamos lá. Segura o Shift, gastos, perfeito. Ok, agora gastos, vou botar um hífen aqui também, para não ficar muito estranho. E você procura o hífen, aqui está ele, gastos no mês de março. Tá, vou pular uma linha para ficar mais organizado. Eu vou colocar aqui alguns exemplos de gastos, né? Por exemplo, aluguel. Temos mais alguns gastos com, que mais? Alimentação. Posso gastar também com energia. Nossa, como é difícil digitar e filmar uma energia, água, que mais? Outros gastos, transporte ou passagem, né? Vou colocar transporte, né? Coloco lazer, já está com lazer, né? E poupança, certo? Então estes aí são alguns dos gastos, né? Claro que tem mais, mas não dá tempo de colocar todos aqui. Então o Excel, a função dele é para que a gente possa ter um controle, saber para onde está indo cada informação, né? Cada coisa. Por exemplo, eu recebo, sei lá, R$2.000 e eu estou gastando esse dinheiro como? Né? Onde é que eu posso economizar? Onde é que eu, né, posso gastar um pouco mais? Enfim, aluguel geralmente é fixo, então não tem como mudar esse gasto. Então digamos que você gasta R$550 de aluguel. Aluguel um pouco alto, vamos colocar um menor. Tá, R$350. 350 de aluguel. Alimentação.
Alimentação vai variar, mas vamos chutar aqui uns R$ 700. Energia, colocar 95 reais. Água, sei lá, água geralmente é mais barato, né? R$ 40. Lazer, e aí o lazer, se você vai para uma piscina, vai, sei lá, um restaurante, você vai pedir uma pizza, ou se você vai pedir uma pizza, enfim, né? Então eu vou colocar aqui que por mês tem um orçamento de R$ 200, tá? Transporte aí, se você gasta com gasolina, carro, moto, enfim, tá? Eu gasto também uns, sei lá, uns R$ 300. 300 é muito, né? Sei lá, colocar R$ 150 as passagens aí, ou gasolina que você gasta. E poupança, se eu faço poupança, enfim, vou economizar aí pelo menos R$ 200 por mês, tá? Então tá aí, esses são alguns gastos fictícios, né? Deixa eu voltar aqui, tirar um zoom, um pouquinho chato essa tela do celular. Então aqui a gente vai calcular o total, certo? Para calcular o total, vou colocar alguma informação aqui, total, pronto, total. Perfeito. Gente, aí para somar, temos várias formas, né? Vou começar com a forma mais fácil. A forma mais fácil é você selecionar. Como eu quero que o resultado apareça ali em total, certo? Eu vou selecionar até a célula que tem do lado de total, que é nela que vai aparecer o resultado, tá bom? Então, quando eu seleciono, aparecem algumas opções aqui em cima, tá? Olha só, apertando aquela bolinha, aparecem algumas opções ali em cima. Se apertar, ela some, ou aparece, tá? Comentários, excluir, exibir, enfim. E também aparecem essas opções aqui embaixo. Deixa eu voltar aqui. Pronto. Tem lá da planilha, né? Para mim exibir as planilhas. E tem também aquela setinha ali que indica que existem mais outros elementos aqui, outros comandos que não está sendo exibido. Apesar de que aparece aqui, né? A soma, a média, enfim. Vou apertar aqui na setinha. E aí, ó. Vai exibir aqui vários comandos, tá? Que estavam anteriormente ocultos. E tem outros aqui quando eu mudo, ó. Tô na página inicial. Se eu for na guia inserir, ó. Já aparecem outros comandos. Se eu for na guia desenhar, já aparecem outros. Se eu for na página inicial, né, é a primeira, então tenho várias opções aqui. Inclusive aqui eu tenho o tamanho da letra, né, se eu quero deixar maior, 16, ó, tá vendo lá? Né? Vou deixar o tamanho que estava mesmo, tá ótimo. Tamanho 11. Posso modificar também aqui o tipo da letra, se eu quiser uma letra mais estilizada ou uma letra específica, tá? Eu posso mudar aqui, tá bom? Aqui tem um recurso negrito, itálico, né, e sublinhado. Caso eu queira destacar algum valor, use esse sublinhado ou o itálico. Mas o que eu queria mostrar para vocês é o comando que vai fazer a soma de tudo aquilo. Tá? Esse comando você vai ter que rolar aqui para baixo, né? Na verdade para cima. E você vai procurar a opção que tem um Mzinho deitado, que é esse aqui, ó, autossoma. Vou apertar na setinha aqui, tem várias opções aqui. O que eu quero fazer é uma soma, né? Então, ó, apertei lá, apareceu o mesmo resultado que ele estava dando aqui anteriormente, ó. Tá? Agora como está selecionado, ele adicionou aqui a soma de tudo. Mas a soma do 350 até o 200 vai dar 1735, tá bom? Mas como é que apareceu aquele valor ali? Devido a essa fórmula. Quando eu pressiono aqui, aparece uma fórmula. O que diz essa fórmula? Igual soma de B3, ou seja, B, coluna B, linha 3. B3, os dois pontos representam a palavra até. Então a soma de B3 até B10, né? Ou poderia ser até B9, tá bom? Eu posso modificar aqui, ó, a soma de B3. Vamos lá. Ó, eu posso editar, vou ver se eu consigo acertar aqui, ó. Tá vendo, ó? Então, eu quero calcular a soma só do 350 até o 40, tá bom? Ó, vai dar 1185. Apertar duas vezes, vou corrigir, não é isso. Preciso selecionar todo o conteúdo. E aí meu celular não ajuda muito com o toque. Pronto, só até aqui. Então a soma de B3 até B9. Aqui para exibir o resultado. Perfeito. Como trata de dinheiro, eu tenho que transformar isso aqui de número para reais, né? Então vou selecionar. Para selecionar, eu dou um clique e arrasto essa bolinha aqui, ó. Essa bolinha é para fazer a seleção, tá bom? Então cliquei ali, arrasto para baixo e vou transformar tudo isso aqui em reais. Como é que eu faço isso? Vou na opção que exibe os comandos que estão ocultos e vou procurar um comando formato. Esse aqui, ó, formato de número, né? Ele está no formato de número e eu quero transformar ele no formato de moeda, ó. Tem formato de número, de contabilidade, de data, de porcentagem, né? Eu quero transformar ele no formato de moeda. Olha lá como ele vai ficar, ó. Tá? Se você achar um pouco estranho, um está mais para frente, outro mais para trás, você pode mudar aqui o alinhamento dele também, ó. Ele está no lado esquerdo, né? Quero botar, ele está do lado direito, alinhamento do lado direito, eu coloquei lá à esquerda. Ele fica mais organizado. Não, quero colocar no centro, tá? Mas fica melhor à esquerda. Ok? Vamos lá. Depois disso, a gente agora vai
Isso aqui são os gastos, né? O interessante de fazer essa planilha no Excel é que, o papel de energia do mês de março não veio 40. Ali era uma expectativa que viesse 40. Na verdade, houve um vazamento, alguma coisa do tipo, e ele veio R$ 120. 120. Observe que o valor ainda continua o mesmo, só que quando eu aperto aqui no verde, ele vai modificar sozinho, ó. 1815 agora, né? E aí, digamos que esse mês, né, de carnaval e tal, já passou, mas enfim, digamos que fosse o mês de fevereiro, alguma festa comemorativa, um aniversário, ao invés de 200 de lazer, você gastou 350. 350. E aí, quando eu pressiono o verde, ele vai alterar, vai modificar sozinho lá. Entenderam? Perfeito. Agora a gente vai modificar um pouquinho essa parte aqui de cima. Eu vou transformar essa célula em uma célula maior, capaz de suportar todo o texto aqui dentro dela. Tá? Então, para isso eu preciso selecionar. Eu vou transformar essas 4 células em apenas uma. Para me fazer isso, eu vou nas opções que estão ocultas, certo? E vou procurar um comando chamado mesclar e centralizar. Olha só o que acontece lá quando eu aperto, ó, mesclar e centralizar. Transformou em uma só. Pronto, ó, perfeito. Transformou aquelas 4 células em uma. A mesma coisa aqui, ó. Se eu quisesse mesclar esse conjunto de células que estão aqui do lado, certo? Eu iria selecionar e mesclar, ó. Transformei em uma só. Tá bom? Se eu quisesse mesclar ou tirar a mesclagem, é só dar um clique onde está mesclado e em seguida apertar em mesclar, que ele vai tirar a formatação anterior que eu fiz. Aqui em cima ele mesclou, só que assim, aqui diz mesclar e centralizar, mas ele não fica centralizado ao meio com relação à altura, ele fica centralizado com relação às laterais, né? Para ele centralizar na altura eu tenho esses comandos aqui, ó, no meio, em cima, olha lá o que acontece, ó, ficou na parte de cima, ficou no meio, fica embaixo, tá? Ou direita, esquerda, enfim, eu posso escolher onde é que ele vai ficar, tá? Deixar o meio, aproveitar aqui, já que mesclou, dá pra mim aumentar um pouquinho mais o tamanho da letra, vou colocar aqui tamanho 16, vou aplicar um negrito para ficar mais visível. Cor de preenchimento, cor de preenchimento é a cor do fundo lá, ó. Coloquei amarelo, se clicar na setinha aqui eu posso escolher outro tom, tá certo? Ó. A cor da fonte e a cor da letra, tá? Quero a letra, sei lá, na cor, já vai ser vermelho porque gastos é bom destacar de vermelho, tá? Essa parte aqui também, ela merece destaque, né? Que é o total. Então ela eu vou marcar um preenchimento e uma cor também, certo? Agora já temos a planilha de março. Eu posso selecionar. E aí eu tenho aqui, ó, esses 3 comandos na tesoura. Tesoura é para recortar, as 2 folhinhas é para copiar. Apertei em copiar, fica essas setinhas em volta. O pessoal chama de formiguinha, né? Fica essas formiguinhas aí, a seleção em volta da área. E aí vou colocar aqui do lado, vou pular uma linha, tá? Na coluna D, no D1. Vou apertar na bolinha. E aí, ó, tem ele novamente. Eu vou ter que apertar no terceiro ali, ó, naquele que tem a prancheta, que é para colar. E vai aparecer. Nossa, mas olha o que aconteceu, temos um problema aqui. Isso aqui é apenas devido à largura. Esse hashtag aqui, ó, é a largura da coluna. E aí, para aumentar a largura, já mostrei para vocês. É só vir aqui, pressiona e arrasta. Olha só que o valor lá vai exibir. Tá cortado também a alimentação, a poupança. Dá um clique, aumenta a largura. Clique. É um pouquinho complicado essa parte. Pronto. Perfeito. Aumentei a largura. Só que agora não é mais março, né? Como é que eu faço? Ou dou 2 cliques lá, ou um clique aqui na parte de baixo. Então, apertei aqui embaixo. Vou apagar março. Depois de março, abril. Abril. Perfeito. Só que abril nem começou ainda, né? Então o que é que eu vou fazer? Vou selecionar e vou limpar. Ó, aí no mês de abril eu vou colocando. Vou colocar os valores. Tá, aqui tá 0, ó, porque não tem nenhum valor. À medida que eu for gastando a alimentação, aluguel. Gastei, sei lá, aluguel aumentou para R$ 450, né? Ó, já vai aparecer lá embaixo. Tá certo? E aí eu vou fazendo isso para as demais. Seleciono. Clico em copiar. Depois vou aqui do lado, vou pular uma linha. Uma coluna. Vou dar um clique lá no G1 e G1 e apertar em colar. Colar. Certo? Vou ter que aumentar a largura novamente. Vou apagar o valor do aluguel. Se o aluguel continuar o mesmo, só deixa, né? Abril, apago abril. Depois de abril é quem? Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, né? Maio. Perfeito. Entenderam, né? E aí eu vou copiar até chegar ao mês de dezembro, né? Copio. Vou lá em cima. Colo. Como eu já copiei uma vez, enquanto esses tracinhos estiverem nessa célula, eu posso ir só colando, ó. Colar.
Ó, pula a linha, colar, colar. Tô entendendo, né? Colar. Por que que dá pra mim colar várias vezes? Agora, se eu editar alguma coisa, por exemplo, ó, os tracinhos ainda ó, já desapareceram. Vê aqui, ó. Se eu for colar, olha o que acontece. Não tá mais disponível colar, tá? Aí eu vou precisar selecionar, apertar em copiar, e aí eu continuo colando. Bom, até ter os 12 meses aqui na minha planilha, tá certo? Tá lá. Gente, agora a gente vai colocar as entradas, né? Para ficar mais organizado, eu poderia fazer assim, ó. Eu posso diminuir aqui um pouquinho mais a largura da coluna C, que ela não tem nada dentro, né? Então vou diminuir aqui, tentar diminuir um pouquinho a largura dessa coluna, que o toque do meu celular não ajuda. Aí, ó. Posso diminuir ele um pouquinho. Se eu quiser, posso colocar uma cor de preenchimento, ó. Tá? Vou colocar preto. Ó. Só para mim separar as colunas. Tá certo? Poderia fazer um por um isso aqui. Tá bom? Agora a gente vai fazer o seguinte. A gente vai aqui na segunda planilha. A planilha entradas. A planilha rendas, que diga. Planilha rendas. E a gente vai colocar... melhor fazer na primeira planilha mesmo. A planilha de gasto. Depois eu coloco outro nome aqui nela. Tá? Eu vou colocar aqui o que foi que eu consegui receber de dinheiro por mês, tá? Por exemplo, vou copiar essa parte aqui de cima, vou colocar aqui embaixo, colar, pronto. Isso não vai ser os gastos, isso vai ser a nossa renda, o salário, enfim, recebidos. Vou colocar renda mesmo, renda, tal, a renda do mês de março. Então no mês de março, geralmente renda não tem muita coisa de renda, né? Se você recebe um salário por mês, você coloca lá salário. Geralmente, às vezes o pessoal tem um segundo trabalho, né? Sei lá, vende Avon, vende Jequiti, vende ou investe lá no Bitcoin, alguma coisa, né? Alguma coisa extra. Recebe um aluguel, empresta dinheiro, enfim, faz algum tipo de trabalho. Digamos aqui que vou chamar de bicos, né? Bicos, e recebi também, sei lá, mesada, né? Digamos que você ainda recebe aí alguma doação aí de seus pais, tá? Então no mês de março, de salário, vamos colocar aqui uma pessoa que recebe um salário, lembra lá dos gastos, olha, 1.900. Então essa pessoa não pode receber só um salário, né? Digamos que o salário dela vai ser R$1.500. 1.500, tá? Aqui os bico, ela, sei lá, recebe, consegue aí por mês fazendo uma coisa ou outra, mais 300, né? E de mesada, digamos que recebe aí da mãe, de uma tia, de alguém que tenha lhe dado algum dinheiro, lhe deu R$200, tá? Ou a gente pode chamar isso aqui, em vez de mesada, né? Que não vai combinar uma pessoa que trabalha receber mesada, vamos colocar outras formas. Vai ser outros meios, né? E aí, o que você vai ter que fazer aqui? Você vai ter que somar tudo isso e depois subtrair pelo de cima, tá? Então, para somar, vocês já sabem qual o procedimento, né? Só vem aqui nessa setinha, procurar o comando que tem um Mzinho deitado, ó.
Cadê? Autossoma, perfeito. Escolher a opção soma. Tá ótimo, tá lá, ó, fechou, R$ 2.000. Depois disso eu tenho que transformar em formato de... Cadê? Formato de números. Aqui, ó, formato de número. Eu tenho que converter para moeda. Perfeito. O que é que eu faço no final? Vou colocar aqui também total. Posso pegar aquele total lá de cima. Não gosto muito de digitar. Então vou pegar total que está em cima. Estou tentando apertar lá. Vou copiar. Vou vir aqui embaixo e colar. Pronto. Agora eu vou destacar esses 2.000 aqui, ó. Tá? Colocar um preenchimento. Preenchimento verde, né? Recebimentos é bom, coisa boa. Vou colocar o preenchimento verde. E a cor da fonte, um verde escuro. Ah, meu filho, funcione. Ou azul, pronto. Tá bom. Perfeito. Agora a gente tem que criar aqui embaixo outra fórmula que vai subtrair o valor de cima pelo valor de baixo. Tá bom? Como vai ser essa fórmula? Vamos colocar aqui resumo ou restante, né? Restante. Restaurante. Restante. Pronto, vou calcular aqui o restante. Certo? O que vai ser o restante? Vai ser a subtração dos gastos, né? Do total do meu salário menos os gastos. E aí, para fazer a subtração no Excel, a gente vai utilizar uma fórmula. Eu vou fazer aqui embaixo, porque depois a gente vai mesclar. Deixa eu mesclar logo, né? Eu vou mesclar essas 4 células aqui para aparecer o restante bem grande. Tá bom? Deixa eu mesclar logo. Vou aqui no comando. Pronto, eu vou utilizar o comando mesclar. Mesclar e centralizar. Pronto, tudo ali se transformou em uma fórmula, em uma célula só. Vou mesclar essa parte aqui de cima também. Mesclar e centralizar. Lembrando que eu vou ter que centralizar no meio e aumentar o tamanho da fonte, né? Tá tamanho 11, vou colocar tamanho 16. Para calcular o total aqui, a gente vai ter que fazer a soma, a subtração dos gastos, né, da renda menos os gastos. Então eu vou colocar assim, ó, igual, vou procurar aqui o endereço do 2.000. 2.000 está na célula de número 21 na coluna B, né? Então eu poderia fazer assim, ó, B21, B21, opa, B21, tá vendo? Ó, já ficou um negocinho azul lá, porque eu coloquei o endereço do B21. Se fosse o B20 ou B22, ele iria mostrar qual célula eu peguei como referência. Menos quem? B11, né? Ao invés de digitar B11 aqui, ó, eu posso apenas chegar lá e clicar, ó. Opa, cliquei errado, posso clicar, ó. Se fosse B11, fosse 120 ou 150, tá? Então, cliquei lá no B11, ó, B21 menos B11, aperto Enter, apareceu o resultado, ó. Então, no final de tudo sobrou R$ 35. E aí eu vou colocar negrita, aumentar o tamanho, né? Vou deixar ele maior ainda, tamanho 26, e vou deixar aqui no meio. Perfeito. Aí, vou colocar também uma cor de preenchimento. Cor de preenchimento laranja. Pronto. Restante, colocar também uma cor de preenchimento. Beleza. E aí, como eu já fiz esses cálculos uma vez, eu não preciso fazer tudo do lado, toda a formatação. Eu posso apenas selecionar, copiar. Opa, não copiou. Vamos lá de novo. Seleciono. Clico em copiar. Vou clicar aqui do lado, ó. Lembrando que tem que ficar igual. E colar. Certo? Vou excluir os valores. Limpar. Tá bom, tá vendo que tem 450, que foi os gastos? Vou limpar também, ó. Limpar. Tá? Olha só. Essa planilha aqui tá tudo zerado, ó. Tá perfeita. Aqui só falta mesmo aquela barrinha de preenchimento preta.
eu vou colocar para ficar igual a outra. E vou diminuir o tamanho dela. Pronto, já diminuí, ó. Tá, ó. E aqui eu vou só copiar novamente. Seleciono, copiar. Opa, no de cima. Colar. Ó, de novo. Pulo uma linha. Colar. Tá vendo como é legal o Excel? Você só precisa fazer a fórmula uma vez. E o resto é só colar. Aqui. Colar. Tá? Só ter cuidado para clicar na célula correta. Colar. E assim vai. Colar. Colar. E colar. Certo? E aí, gente, no final de tudo, né, digamos que já estão aqui os 12 meses, falta colocar as barrinhas, né? Digamos que no final dos 12 meses, janeiro, fevereiro, março, ó, aqui tá março, né? Teria que colocar abril, maio, enfim, isso eu não atualizei ainda. No final de tudo, eu quero somar todos os meus, o que restou, né? Cada mês restou um pouquinho. O que eu fiz com esse pouquinho, né? Eu posso selecionar todos eles aqui. Tava sobrando, né? Digamos que eu tava colocando no porquinho, né? Tudo que sobrar eu colocar no porquinho. Aí eu posso selecionar tudo e procurar o nosso comando do autossoma. A fórmula, né? Autossoma. Soma. Perfeito, ó. No final de tudo, né? Só tem 35 lá do início do ano, né? Então tá aí, ó. 35. Ele somou de A28 até AC28. Selecionar todas essas células. Tá certo? No final de tudo, gente, ó. No final de tudo, se você cometer um erro de voltar, a gente é muito habituado em apertar em voltar. Se você voltar, não se preocupe. Ó, o Excel vai fechar, mas ele fica aqui, ó, pasta. Tá? Você abre ele, tá lá, ó, tudo que você estava fazendo. Tá bom? Então, é muito bom usar o Excel no celular. Certo? Então, pessoal, a aula de hoje foi isso. Só um resumo aí do que vocês estão vendo no curso. E aí você aproveita e faz aí no seu celular, tá certo?